Começa agora mais um podcast. Esse assunto é da hora. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Nelson Gonçalves, especialista em gestão pública e especialista em história das revoluções e dos movimentos sociais. Bem-vindo, bem-vinda! Este é o episódio número 14 do podcast Este Assunto é da Hora. E o tema hoje da nossa conversa é o conflito no Oriente Médio. Agora, recentemente, nós estamos vendo nos meios de comunicações a continuação dos conflitos, que tem gerado muitas mortes, Uma guerra onde chama a atenção os olhos do mundo todo voltado para o Oriente Médio. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos contextualizar para que você possa ficar por dentro do porquê existe esse conflito lá no Oriente Médio, uma triste página da história mundial. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio transformou-se em uma das regiões mais instáveis do mundo. Os conflitos ocorrem, na maioria das vezes, por fatores geoestratégicos, como o controle do petróleo, as rivalidades locais e conflitos religiosos entre cristãos, judeus, muçulmanos, xiitas e sunitas. Tudo isto faz com que essa parte da região do Oriente Médio se torne num barril de pólvora, fazendo assim surgir constantemente conflito entre essas diversas populações, o que tem levado à morte de milhares de pessoas. Fique comigo e acompanhe este episódio número 14 do podcast Este Assunto é da Hora. Pois bem, vamos contextualizar então o conflito árabe-israelense, que tem o seu fato registrado em 1948 a 1949. O Estado de Israel foi criado após a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1948, pela então Organização das Nações Unidas, por meio de uma divisão territorial em 1947. Esta divisão ficou conhecida como a Partilha da Palestina, ficando assim, então, os judeus com 56,5% do território e os árabes com 42,9%. Os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza foram inicialmente destinados aos árabes que viviam na Palestina, e a área entre o Vale do Rio Jordão e o litoral do Mediterrâneo foi cedida aos israelenses. Esta partilha ela não foi muito bem vista pelas lideranças árabes na época, podemos dizer assim, lideranças do Egito, da Síria, do Iraque, da Jordânia e até do Líbano, que imediatamente eles iniciaram um enfrentamento contra as forças do novo Estado no Oriente Médio, originando assim a Primeira Guerra Árabe-Judaica, em 1948 a 1949, a também chamada de Guerra da Independência. Após vencer as forças árabes muçulmanas, o Estado de Israel foi definitivamente consolidado. Como consequência desse primeiro embate, milhões de palestinos tiveram que buscar auxílio, refugiando-se em países vizinhos, especialmente no Líbano e na Jordânia, mediante a expansão territorial de Israel, que passou a controlar 75% da Palestina, desrespeitando os limites impostos pela Organização Nacional das Nações Unidas naquela partilha de 1947. O restante da região, ou então 25% desse território, é composto pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza, que ficaram, respectivamente,
sob a ocupação da Jordânia e do Egito. Então, esta situação até hoje se arrasta e causa conflitos nessa região. Para contextualizar ainda mais o conflito árabe-israelense, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa história. Há décadas, judeus e árabes reivindicam direitos sobre a região da Palestina. A criação do Estado judeu no território da Palestina se deu a partir do movimento sionista, né? Esse é o nome que se dá então ao movimento daquelas pessoas que reivindicavam, né? E até reivindicam pelo mundo todo aí os seus estados, né? Então, aquele povo que não se reconhecia, né? Fazendo parte de uma nação, vamos dizer assim, né? Eles se organizavam e começavam a reivindicar o direito de ter o seu próprio território. Este movimento é chamado de movimento sionista, que surgiu no fim do século XIX na Europa, na tentativa de devolver aos judeus a região de onde haviam sido expulsos na Idade Antiga. Após a derrota do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina ficou sob o domínio dos britânicos, que se comprometeram a ajudar a construir um Estado livre e independente para os judeus. Até então, o convívio entre os povos árabes e a comunidade judaica era relativamente pacífico, tanto que seus representantes chegaram a propor a instituição de um Estado único naquela época, né? No qual todos teriam liberdade religiosa e política. Esta medida, no entanto, não foi efetivada porque o Império Britânico pretendia fixar o seu domínio naquele território, o que se tornaria mais fácil com a oposição dos povos. Então, entre as décadas de 1930 e 1940, com a ascensão do nazismo e a constante perseguição dos judeus na Europa, a migração dos povos judaicos para a região da Palestina intensificou-se muito, aliás, consideravelmente. No entanto, as áreas de assentamento de judeus e palestinos não foram delimitados. Dessa forma, dois grupos de características étnicas e religiosas muito distintas se viram obrigados a compartilhar o mesmo território. Neste período, então, começaram a surgir os violentos conflitos entre árabes e israelenses. Conforme já disse a vocês, durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram massacrados pelos nazistas nos campos de concentração. Isso sensibilizou a opinião pública e aumentou o apoio por parte de toda a comunidade internacional à instituição, à criação de um Estado judaico. Assim, a então recente fundada Organização das Nações Unidas consentiu aí em 1949 a divisão da Palestina em duas partes. 57% do território para o Estado judeu e 43% para o Estado árabe, embora a decisão não tenha sido aceita pelos árabes que já vinham na região. O Estado de Israel foi proclamado no ano seguinte, ou seja, em 1948. A insatisfação do povo árabe fez com que, no ano de 1948 exatamente, a Liga Árabe, composto ali pelo Egito, Líbano, Jordânia, Síria, Iraque, eles invadiram Israel com o objetivo de reconquistar o território, dando início à Guerra da Independência. Os árabes, porém, não foram vitoriosos e ainda perderam territórios para os israelenses.
o que aumentou para 75% aquela área, né, que antes era 57%. Após aí, esse vencimento neste conflito, né, a área subiu de 57% para 75%. O domínio de Israel, né, então nessa região. Nesse mesmo período, o Egito assumiu o controle da faixa de Gaza e a Jordânia recebeu a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Bom, a luta do povo da Palestina passou a ter notoriedade, né, mais especificamente no campo da política, em 1964, com a criação da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que tentava recuperar os territórios ocupados por Israel por meio de guerrilhas. Em 1967, a tensão na região deu origem à Guerra dos 6 Dias, que fez com que mais de 500 mil palestinos fugissem para países vizinhos. Nessa época, a faixa de Gaza, as colinas do Golã, na Síria, o Sinai, no Egito, e a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, eles foram todos ocupados por Israel. Já no ano de 1973, eclodiu a Guerra do Yom Kippur, ou melhor, ou como é conhecido, o Dia do Perdão. Egito e Síria atacaram as colinas de Golã e o Sinai, né, que são locais sagrados, tentando reconquistar as regiões perdidas em 1967, porém foram derrotados mais uma vez. A Organização das Nações Unidas, então, determinou a devolução dessas regiões para os países árabes, o que não foi aceito pelos israelenses que haviam ganhado aquelas batalhas. O Estado de Israel, contrariamente, passou a invadir suas colônias pelos territórios árabes que havia ocupado. Ainda assim, a região do Sinai foi devolvida ao Egito anos mais tarde. E em 1993 foi assinado o Acordo de Oslo, que propunha a devolução gradativa, então, da Cisjordânia e da faixa de Gaza aos palestinos. Há aproximadamente 20 anos, líderes religiosos muçulmanos criaram o Hamas, um grupo fundamentalista que não reconhece o Estado de Israel e defende a criação de um Estado islâmico para toda a região da Palestina. O Hamas é tido como terrorista para os israelenses. Já os palestinos o consideraram uma organização que luta pelo direito desse povo de ter uma pátria. Um dos últimos conflitos, antes dos atuais aí que a gente tem visto ultimamente, agora em específico no ano de 2021, então no ano de 2012, aconteceu aí mais um forte conflito entre árabes e israelenses, quando o chefe militar do Hamas foi morto por um ataque de Israel. E como resposta, os integrantes do grupo lançaram 1.500 projéteis. No mesmo período, a ONU, Organizações das Nações Unidas, aprovou a resolução em que a Palestina passa para a categoria de Estado observador e não membro, com cadeira efetiva e com voto de 138 países. Então, veja bem, a ONU aprovou uma resolução em que a Palestina passa para a categoria de Estado observador e não membro do Conselho. Isso com voto de 138 países. A paz nessa região parece ser uma realidade muito distante. Hoje, ainda existem refugiados palestinos que almejam recuperar o seu território. Porém, os israelenses não admitem discussões sobre o retorno dessas pessoas. Além disso, a gritante diferença do ponto de vista
entre a ANP e o Hamas e o governo israelense também impede que esse conflito chegue ao fim. O fato é que as simples situações de ter 6 ou 7 famílias em determinada faixa de terra pertencente a outro grupo é motivo para ser o estopim de uma guerra, onde milhares de pessoas perdem a vida todos os dias. Que o mundo possa estar ligado a esse conflito que vem vitimando milhares de pessoas e que, infelizmente, a história, como disciplina, deve registrar esses fatos históricos. Com as minhas referências do Guia do Estudante, Atualidades da Editora Abril, de São Paulo 2013, e também com referências de Cotrim Gilberto, História Global Brasil Geral, volume único São Paulo, Editora Saraiva 2005, eu trouxe para vocês o triste episódio do conflito árabe-israelense, conflitos no Oriente Médio, para Este Assunto é da Hora. Esse assunto é da hora!